Você já percebeu que quando você reclama, você se sente pior? Já percebeu também como você não consegue parar de reclamar? Hoje nesse vídeo eu vou falar de reclamação de um jeito diferente para te dar ferramentas para o estado de presença e para vencer a reclamação. Vencer essa ferramenta usada pelo ego para te transformar e te colocar dentro de uma prisão. A reclamação faz isso com a gente. Vamos entender melhor como isso funciona para poder transpassar. Porque, afinal de contas, o conhecimento precede a experiência. Você já parou para observar como é fácil reclamar, né? Todo mundo reclama, isso virou uma ferramenta coletiva do ego. A reclamação gera em você um retornar para sentimentos, para sensações em que o seu corpo está acostumado. Porque sim, o seu corpo está acostumado a sofrer. O seu ego se alimenta das histórias que esse sentimento de sofrimento gera para você. E aí você pode estar se perguntando, não, Juliana, mas a reclamação às vezes é por uma coisa simples, não me gera um sofrimento profundo, mas gera uma sensação conhecida. E é aí que o ego se instala e mora e se alimenta. O nosso ego se alimenta das histórias que a gente conta para nossa cabeça. Mas entender sobre a reclamação no nível mais profundo é perceber que a todo momento o seu ego precisa de pertencer a algo. Ele tem um grito de se reafirmar. Por isso que, em maior parte, as nossas reclamações estão ligadas entre nós e eles, a minha opinião e a opinião do outro. O que bate de frente com isso? Porque ao bater de frente, ao ter uma opinião diferente, ao eu observar o fato de uma forma diferente do que eu esperava, a reclamação vem para reafirmar e alimentar o que eu esperava que fosse, o que eu acredito ser. Porque a partir do momento que eu estou em estado de presença, que eu aceito, e eu já vou explicar que a aceitação não é o mesmo que resignação, eu aceito os fatos como são, eu não reclamo, eu não conto as histórias para minha cabeça que reforçam todo esse momento, esse fluxo, e cria a partir disso os sentimentos tão conhecidos de sofrimento que nós estamos acostumados a ter. Quando eu digo sofrimento aqui, é preciso que você tenha muita clareza a respeito. Eu não estou dizendo sobre os grandes sofrimentos e mazelas. Eu estou dizendo situações em que você sente frustração, que você sente raiva, que você sente um impulso de algo que você já está acostumado a sentir para se manter vivo, vivendo dentro de uma visão egóica comum para você. Sabe quando alguém está falando alguma coisa e você sente o impulso de corrigir quando você percebe ali uma falha? É o seu ego falando. É a necessidade de se provar algo para não deixar de pertencer, para não deixar de confirmar quem você acredita ser, falando através de você. Parece simples, mas se você observar a situação de uma forma mais crua, você vai perceber isso. Vamos trazer um exemplo simples para você. Duas pessoas estão conversando e uma delas fala, na terça-feira eu fiz tal coisa. A pessoa que ouve corrige na mesma hora. Fala, não, foi na terça, foi na quarta. Qual que é a necessidade aí? É o ego se afirmando, mesmo que seja por um detalhe que não vai fazer a menor diferença na conversa, dependendo do contexto ali, que ele está certo, que ele precisa se colocar como a pessoa que ajustou o caminho daquela conversa para confirmar que ele tem a informação certa. E a reclamação mental que acontece, muitas vezes, ela não é gritante tão clara, ela é sutil, ela é um sussurro que acontece em você. A mesma coisa acontece quando você está saindo de casa com um monte de coisa para resolver e o dia está chuvoso. E aí você começa a reclamar. Poxa, por que está chovendo? Tem um monte de coisa para fazer que vai ser difícil para mim fazer isso. Você está perdendo toda a sua energia vital em cima de algo que você não tem o menor controle. O menor controle sobre a chuva, mas você conta as histórias, percebe? O ego conta as histórias na sua cabeça para transformar isso em uma narrativa interna que vai fazer você perder o momento presente. Por isso que o ego não vive na presença. Por isso que a reclamação também não existe na presença. Porque na presença existe a aceitação e a vida. A partir do momento que você aceita o fato de estar chovendo, você se abre, você se liberta, você está fora dessa narrativa que você contou para sua cabeça
E a partir disso nascem soluções, nascem novas coisas, existe a vida e tudo flui. Porque a gente passa o tempo todo tentando mudar o que está fora de nós, mas quando a gente entende que mudar o que está dentro é o que vai transformar a minha visão sobre o que está fora e, portanto, a minha realidade, tudo volta a ser de uma maneira livre para você. Tudo passa a ser leve para você. Essas narrativas que a gente conta também estão muito ligadas, e aí eu vou falar um pouquinho de campo, tá? Da necessidade de pertencer a algo maior. Isso está relacionado ao impulso que existe em nós de fazer parte do todo, que somos partes. Mas quando nós estamos presos no ego, esses grupos onde o ego se identifica, e sim, eu estou falando de comunidade, de religião, de política, do nós contra eles, ele se faz tão atrativo, necessário para você reafirmar uma opinião, confirmar uma certeza. Porque a gente está o tempo todo buscando pertencer, só que esse pertencer é muito mais profundo do que um simples conjunto de pessoas e opiniões. Isso está mais fundo. E é por isso que mesmo pertencendo a um grupo, reforçando uma opinião, reclamando questões, a gente continua se sentindo vazio, inquieto e não preenchido. E a busca continua, e isso traz mais reclamações, mais problemas, mais frustrações, mais questionamentos. O pertencer está aqui embaixo. E quando você consegue se observar como parte desse todo, com presença, você se liberta. Você entende que não é necessário estar certo, não é necessário estar errado. Você simplesmente não precisa disso. A sua liberdade está para além disso. E é a chave da não reclamação dentro do estado de presença. É o ver isso. Quando você começa a ter consciência, você sai dessa inconsciência do ego, nessa visão egóica de tudo, você começa a perceber os egos conversando e transforma você de uma maneira muito profunda. E você começa a olhar para isso com uma compaixão, com uma certeza do que está acontecendo ali, que flui de um jeito diferente. É por isso que uma consciência transformada muda o campo. Vou te trazer um exemplo prático. Às vezes, conversas simples entre as pessoas, dependendo do assunto, já viram brigas fervorosas. Por exemplo, de política, né? A gente tem a máxima, inclusive, na sociedade, de que política e religião não se discutem. Que isso? Porque os egos gritam ali. O pertencer àquela opinião, àquele grupo é tão forte, tão profundo, esse ego vai tentar reafirmar isso de todo jeito, que isso vira uma ameaça de morte, por exemplo. Por que isso inflama tanto? Porque descaracterizar, bater de frente com essa opinião, com essa questão, é matar o que a pessoa acredita ser, o ego. E não ter mais essa visão egóica é se abrir para algo inesperado que ela não consegue compreender. Por isso que a busca por estar o nós contra eles, o certo contra o errado, é tão atrativa, é tão chamativa. É por isso que o marketing vive disso, inclusive. A gente começa, quando você desperta para isso, você começa a perceber o jogo, literalmente, que está acontecendo. O grupo tal, está fazer parte da comunidade tal, ter a opinião tal, acreditar em tal coisa, é uma reafirmação enorme do que eu preciso pertencer e acreditar dentro do que eu acredito, do que eu estou sendo. Quando você está para além disso, você tem a última das liberdades da sua vida e a primeira liberdade da sua vida ao mesmo tempo. Por quê? Porque em estado de presença, quando isso não sobrevive, e você entende que não é sobre estar certo ou estar errado, é sobre aceitar as questões como elas são, que você pertence a algo muito maior, o seu estado de ser se transforma e você consegue usar a sua energia vital para a vida. E a partir disso, coisas maravilhosas emergem através de você. É nesse momento, é nesses impulsos de estado de presença que a sua criatividade aflora.
que a sua intuição consegue falar. E você para de tentar dominar com a força do seu braço para tentar ter algo que não é seu, que não vem de você, mas vem através de você, do seu estado de ser, de presença. Dentro da reclamação, a presença não existe. Dentro da reclamação, o ego sobrevive, ele se alimenta disso. As histórias que você está contando para sua cabeça e está reforçando o seu ego, se você não consegue identificar que ao alimentá-las você perde o seu estado de presença, você ainda está numa fase de inconsciência. A grande chave para perceber isso, em estado de presença, né, para a gente poder se libertar dessa questão, é lógico que dentro do Clube Maestria Consciente eu aprofundo muito mais isso. Te convido a visitar lá na descrição do canal, a gente tem o link para você entrar. Quando você consegue perceber esse jogo, a primeira pergunta que você tem que fazer é: eu estou buscando uma verdade ou eu estou apenas confirmar uma verdade que eu acredito estar em mim? Eu realmente estou entrando numa discussão, eu estou entrando numa visão para buscar a verdade com presença, ou estou buscando reafirmar uma verdade que eu acredito estar em mim? Se a resposta for estou buscando uma verdade que eu acredito estar em mim, você está alimentando uma história da sua cabeça e usando a sua energia vital não para fazer parte de algo muito maior, para fazer parte de algo em que você vai precisar a vida inteira reforçar ser, complementar ser com fora para dentro. Perceber isso é ir de dentro para fora e se libertar. Porque a partir do momento que você não tem a necessidade de comprovar uma verdade dessa, você está livre dessa necessidade. Isso quebra as algemas para você. A outra pergunta transformadora é: isso que eu estou pensando reforça algo em mim? Ou me abre para algo muito maior? O que eu estou pensando aqui? Porque o ego se alimenta das reclamações, as reclamações vêm de trazer o seu passado para o futuro, projetando medo e ansiedade de pensar em algo que pode acontecer, de não concordar com alguém e projetar onde eu posso corrigir para ter a necessidade de estar certo, entende? Perceber isso é entender o jogo. E ao entender o jogo, você desperta. Muita gente acha que despertar de consciência e entender que você faz parte do todo do campo é literalmente você sentar em posição de Buda e ter um movimento mágico. Gente, é sobre libertação de consciência, é um caminho, é uma senda que precisa de ser seguida, é uma porta estreita. Estado de presença é porta estreita e a reclamação dos principais muros que você vai encontrar de alimento do ego para te fazer ficar longe da vida. Que ao reclamar e se projetar, você se afasta da sua vida. Então, esse vídeo foi para trazer chaves para você. Aproveita e já curte, que é muito importante para mim saber se está fazendo sentido para você, para aprofundar e trazer novos temas. E comenta: a reclamação faz parte da sua vida? Isso é um caminho comum para você? Você já conseguiu perceber em que momentos você se perde da vida e faz faltar vida na sua vida? Porque você entra em reclamação nas historinhas que o ego conta para você. Se quiser se aprofundar, o Clube Maestria Consciente está aberto. Vão ser 52 semanas de psicanálise profunda, neurociência física da consciência e física quântica. Porque eu não coloco nada dentro, eu só não tiro. A gente vai se aprofundar em temas como esse e tomara que o vídeo tenha feito sentido para você. Até o próximo.